Fala, pessoas. Muito boa tarde. Como é que vocês estão? Direitinho? E aí, deixa eu dar uma olhadinha quem está por aqui. Bem, quem for chegando, por favor, vai sinalizando aí para mim, tá? Vai colocando, vai dando um oi, tá? E hoje é dia da gente fazer a parte de função vinculado à função do primeiro grau, tá? Então, vai ser bem importante que a gente participe das discussões, tá? Tire as dúvidas. Eu vou estar aqui resolvendo questões e fazendo vários comentários que eu acho que vão ser bem pertinentes para o assunto, tá? Priscila, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo na paz? Tudo direitinho, né? Espero que esteja assim. E a Mari, boa tarde, boa tarde. O pessoal vai chegando, vai dando oi, eu vou falando no decorrer da aula, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a discutir a primeira situação. Vamos começar com uma questão Enem, tá bom? Rodrigão, estamos por aqui. Vamos que vamos. Olha só. A primeira situação, a Enem Digital, tá? 2020, ele diz o seguinte: por muitos anos o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade. Porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, o produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado e vendia R$ 50 cada saca de 60 quilos. Beleza. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar a relação de lucro L que obteve em função das sacas de 60 quilogramas vendidas, tá? É importante, inclusive, que a gente estabeleça novamente, isso aqui eu já vi comentando em algumas aulas da gente, ó. Para você determinar o lucro na venda, tá? É necessário que você faça a receita de venda ou o preço praticado na venda menos o preço de custo, tá? Ou a receita de custo, tá? A gente não pode ter nenhum tipo de dúvida, em relação a essa relação, tá? Bem, aí nós temos algumas, vamos dizer assim, algumas consequências dessa escrita, né? A primeira consequência é que quando o preço de venda é maior que o preço de custo ou arrecadação, isso depende de como você queira ler, você tem que o lucro, representado pela letra L, é um número maior que zero, ou seja, positivo. Se a receita de venda for exatamente igual, tá, ao preço de custo, nós vamos ter aqui, ó, uma relação de que o lucro, representado pela letra L, vai ser igual a zero, tá? E se por acaso o preço de venda for menor do que o preço de custo, tá? A gente conclui que esse lucro é menor que zero, inclusive a gente chama isso aqui de prejuízo, tá certo? Então, é bem importante que, além de saber como calcula o lucro, que a gente entenda as implicações dele do ponto de vista numérico, tá? É importante isso. Bem, suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade. Então, obviamente, que se ele plantou 10 hectares, ele tem um custo nesse plantio, tá? E ele colheu X sacas de 60 quilogramas e todas elas foram vendidas, tá? A pergunta do exercício é: qual é a expressão que determinou o lucro em função de X nesse ano, tá? Bem, então vamos lá. Primeiro é que ele quer determinar o lucro e a gente já sabe que o lucro vai ser a venda menos o custo, tá?
Então, a gente precisa determinar duas coisas, tá? A gente precisa determinar a venda. Vou chamar a venda de V, tá certo? Então, vamos lá. Ele disse que a venda é de R$ 50 por hectare, tá? E todas as X sacas, observe aqui, tá? E todas as X sacas são de 60 quilogramas. Então, a venda vai ser exatamente 50 vezes X, tá? Se ele vende uma saca, a venda é 50 vezes 1. Se ele vende duas sacas, vai ser 50 vezes 2. Se ele vende X sacas, é 50 vezes X, tá? Então, isso aqui vai ser o que ele consegue arrecadar com a venda. Agora a gente vai para o custo, tá? De quanto é o custo? Ora, ele falou que ele plantou 10 hectares. Só que cada hectare, ó, ele tem um custo, cada hectare, ele tem um custo de 1.200. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer 10 vezes 1.200, tá? O que vai nos dar o valor de 12 mil. Esse é o custo, tá? Bem, então, quem vai ser o lucro? Aí acabou, né? Se a gente for olhar aqui para a relação, acabou. Ó. O lucro vai ser 50x menos o custo, que no caso é 12 mil. Encontrando isso exatamente na letra B. Esse tipo de questão é muito comum nas provas Enem. Nesse caso, ele deu todas as informações de maneira verbal, tá? Num texto. Só que a prova também normalmente trabalha com tabelas e também com gráficos, onde você pode estar extraindo essas informações de maneira organizada na construção dessa expressão, tá bom? Bem, essa é a questão, veja se tem alguma dúvida, e se não tem, vamos adiante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa, outras pessoas chegaram, tá? Deixa eu ver aqui. Não, na verdade, Mari que estava falando. E Dalva, né? Seja bem-vinda também, tá bom? Então, essa é a primeira questão, bem tranquilinho, tá? E vamos passar para outra. Qualquer coisa, sinaliza aí no chat que eu dou uma olhadinha, tá bom? Vamos lá. Vamos agora aqui fazer uma segunda questão. Olha só. Essa segunda questão, ela foi da Unicamp, 2016, mas não é uma questão difícil, vocês vão ver que não é uma questão difícil, só que ela guarda uma teoria bem interessante. Tá? Eu vou aproveitar para explicar para vocês o que é que tem por trás dela. É o seguinte, se nós pensarmos no plano cartesiano, dá uma olhadinha aqui, sem responder questão ainda, tá? Y igual a x, tá? E eu vou traçar aqui uma reta, que é a representação de uma função do primeiro grau. Tá? Deixa eu colocar aqui assim. Esse ponto aqui, ó, que é a interseção do gráfico com o eixo y, ele recebe o nome de coeficiente linear. Tá? Já esse ponto aqui, que está interceptando o eixo x, recebe o nome de raiz. Tá? A raiz. Lembrando que em qualquer função, para que você determine a raiz ou as raízes, se assim tiver, é necessário que você pegue a função igual a zero. Pronto. Bem, só que aí eu vou trazer o seguinte. Nós temos um ângulo que é importante que a gente entenda o comportamento. Olha só. Esse ângulo aqui, que vai do eixo x, parte positiva do eixo x, girando no sentido anti-horário, vou chamar de alfa, ele está associado ao coeficiente angular.
eu botar aqui uma função do primeiro grau, tá? AX mais B, tá? Esse daqui é exatamente o coeficiente linear que eu mencionei nesse instante, tá? E esse A, ele é o coeficiente angular. Vamos botar aqui. Coeficiente angular. Esse coeficiente angular, ele pode ser encontrado de duas maneiras. Ou ele vai ser encontrado fazendo ΔY sobre ΔX, tá? Ou ele vai ser encontrado utilizando a tangente do ângulo, desse ângulo que eu acabei de mencionar. Aí você pode estar se perguntando, mas Adroaldo, quando é que você vai usar esse? Quando é que você vai usar o ΔY sobre ΔX? Você vai usar quando ele te der 2 pontos. Então, deixa eu botar aqui, ó. Quando for dado 2 pontos, tá? E esse outro aqui, tá? Essa outra forma, através da tangente daquele ângulo, tá? Vai ser quando ele fornecer o ângulo. Então, botar aqui, quando for dado, ó, o ângulo. Pronto. Então, é importante que a gente saiba não somente como calcular, mas o que você tem que ter para poder usar, tá? Bem, mas o que é que isso tem a ver com a questão? O que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Se você coloca aqui, ó. Lá, eu vou colocar aqui duas retas. Presta atenção. Duas retas que são representações de funções do primeiro grau. Olha como a teoria pode ajudar você a resolver uma análise de gráfico, tá? Esse é o grande lance da questão. Eu vou colocar uma função do primeiro grau crescente, tá? E vou colocar uma outra também crescente. O que vai estar mudando, na verdade, é exatamente o ângulo, tá? Aquele ângulo que eu mencionei ainda há pouco. Então, vamos lá. Esse é o primeiro ângulo e esse aqui é o segundo ângulo. Entenda isso de uma vez por todas, tá? Bem, se eu chamar esse primeiro ângulo de α1 e esse ângulo aqui de α2, é claro, tá? Que α1 é menor do que α2, que é equivalente a dizer que α2 é maior do que α1, tá? Preste atenção. Mas o que isso quer dizer para mim? Observe que as duas funções elas estão crescendo. Só que a segunda, né, a que tem uma inclinação um pouquinho maior, ela cresce mais rápido. Ou seja, quanto maior for o ângulo de inclinação, mais rápido será o seu crescimento. Então, o crescimento de duas funções pode ser comparado a partir do ângulo. Agora que você está vendo isso, não é uma invenção da minha cabeça, vamos dar uma lida na questão e vocês vão ver como é que a gente pode estar pensando nisso. O gráfico abaixo exibe o lucro líquido em milhares de reais de 3 empresas A, B e C nos anos 2013 e 2014. Então, rapidamente, o gráfico você consegue ver aqui A, B, C, né? E os anos 2013 e 2014. Com relação ao lucro líquido, podemos afirmar que, observe que em todas as alternativas ele fala sobre crescimento. Só que a gente olha para a empresa A e de 2013 para 2014 não houve crescimento. Então, quando ele fala na letra A, teve um crescimento maior do que C. Isso é mentira. A nem sequer cresceu, tá? Então, A não pode ter um crescimento, tá? C teve um crescimento maior do que B. Isso é possível, tá? Isso é possível.
B teve um crescimento igual a A. B cresceu, mas igual a A nem sequer cresceu, tá? E C teve um crescimento menor do que B. Na verdade, você está com dúvida em duas alternativas. Para você verificar qual das duas é verdadeira, a minha proposta é que você analise o ângulo. Aí você fala, Droldo, como assim analisar o ângulo? Eu vou traçar uma horizontal, ó, passando pelo ponto B e pelo ponto C. Observe que esses dois pontos, eles se relacionam com o mesmo ângulo, tá? E vou avaliar a inclinação. Qual dos dois tem a maior inclinação da reta? Observe que C está aqui e B está aqui. E não é difícil você perceber que C tem uma inclinação maior do que B. Então, se você chamar aqui, ó, A alfa de C e aqui chamar alfa de B, tá? Eu posso dizer que alfa de C é maior do que alfa de B. Logo, o crescimento de C foi maior do que o crescimento de B, tá? O que daria a alternativa letra B. Claro que não é somente dessa forma que a gente pode analisar. Se você observar, C em um ano de 2013 para 2014 saiu de 100 e foi para 300. Esse foi o crescimento líquido do lucro. Enquanto que B, de 2013 para 2014, teve o crescimento de 100, saiu de 300 e foi para 400. Então, realmente, o crescimento foi maior em C do que em B. Então, assim, nesse caso, a gente pode estar avaliando sobre dois pontos de vista. E eu queria que você entendesse, que vocês entendessem, essa implicação do ângulo, tá? Então, nesse caso, ó, significa que o crescimento foi maior em C. Tá claro, gente, a ideia? Vejam aí se tá tudo ok. Pronto. Rodrigão colocou. Não poderia aproveitar os dados do eixo Y para obter a resposta? Aproveitei, né? Eu queria mostrar as duas coisas para vocês. Tanto a análise do ângulo, quanto a análise dos dados no eixo Y. Certinho, Rodrigão? Perfeito, perfeito sua análise. Foi só uma questão de aproveitar a questão para explicar, tá? Massa. Vamos lá. Situação 3. Bem, questão do Enem, questão bem interessante, ó. Enem 2016, diz assim: um dos grandes desafios do Brasil é gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear, a expressão tendência linear está associada à função do primeiro grau, tá certo? Observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Nas condições, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja seu nível zero de capacidade? Bem, questão bem interessante, dá uma olhada aí, ver como é que a gente poderia fazer. Tá? Bem, eu pensei no seguinte, ó. Eu pensei em prolongar aqui, ó, esse eixo. Na verdade, vamos fazer uma análise. Vocês viram que existem alguns pontos que são conhecidos no gráfico, mas tem pontos que não são completamente conhecidos, né? Por exemplo, esse ponto aqui é um ponto interessante, ó, porque eu conheço tanto a abscissa desse ponto, que está relacionado com o mês, quanto eu conheço a ordenada, que no caso é a porcentagem, tá?
Conheço também esse outro ponto, ó. Eu conheço também esse outro ponto. Preste atenção na análise que eu vou fazer, tá? Os outros pontos, eles são pontos meio que incertos. Por exemplo, eu sei que aqui é o segundo mês, porém eu não sei exatamente qual a porcentagem, entende? Então eu estou meio perdido. Na verdade, esses outros 4 eu não tenho com certeza. Bem, é sempre bom que a gente pegue pontos que sejam completamente conhecidos, que você possa olhar e sacar quem é a abscissa e quem é a ordenada. Essa questão trouxe 2 situações desconfortáveis e que pode ter atrapalhado a vida um pouco das pessoas. Esse eixo vertical que ele deu, ele não foi um eixo onde seria o eixo Y, porque no eixo Y a abscissa é 0 e aqui a abscissa, ó, é 1. Então, é uma coisa que vocês podem não ter visto. E por que você está falando isso? Porque se você considera isso aí como sendo uma reta, você iria dizer que 30% é o coeficiente linear, e é mentira. O coeficiente linear só acontece quando a abscissa daquele ponto é 0 e a abscissa desse ponto é 1, tá? Isso é uma coisa bem importante de ser analisada. Outro lance é o seguinte, essa reta aqui, ó, não é o eixo X, porque no eixo X o Y é 0. E nesse caso o Y está sendo quanto? 5%. Então ele meio que escondeu os verdadeiros eixos. O que é que você pode fazer, tá? Você pode fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer aqui um pouco mais e vou traçar o eixo Y mais ou menos aqui. Acho que é aqui. Tá? Aqui seria realmente o eixo Y. Tá? E aqui eu vou descer um pouco mais, já que é 5%, eu vou descer um pouco mais, ó. E aqui seria efetivamente meu eixo X. Bem, aí para ficar mais perfeito, assim, do ponto de vista do que a gente já estuda, eu vou prolongar a reta. Exatamente, vou prolongar a reta. Olha o que está acontecendo. Tá? Então, aqui continua sendo o 6º mês, tá? E ele quer saber quanto tempo depois. Deixa eu botar aqui, ó. Ele quer saber quanto tempo depois o nível chega a 0. Então, é nesse ponto aqui, ó, que o nível chega a 0. Aqui seria 0%, né? Bem, esse ponto aqui é o coeficiente linear, que eu não sei quem é. Na verdade, até dá para descobrir, mas não precisa, tá? Então, eu quero saber em quanto tempo depois. Aqui tem um ΔT, né? Vamos dizer assim, tem um ΔT aqui, tá? Bem, aí o que é que você vai fazer? Vou mostrar como é que eu costumo fazer essas questões, tá? E, claro, eu vou te mostrar a característica. Ele me deu um ponto completo. Atenção, vou chamar esse ponto aqui de A. Ele me deu esse outro ponto completo, que eu vou chamar de B, tá? E ele quer alguma informação desse outro ponto aqui, que eu vou chamar de C. Alguma informação, porque assim, se eu tenho, por exemplo, o X desse ponto, o X vai me dar exatamente em quanto tempo depois. Por exemplo, nesse C, se o X fosse 9, eu iria dizer que 3 meses depois, né? De 6 para 9 se passaram 3 meses depois. Se fosse 9, tá? Então, eu quero alguma coisa desse ponto. Então, olha o que eu vou colocar aqui, ó. Esse ponto A é o ponto 1, 30. Eu vou até tirar o 30%, tá? Mas está relacionado ao 30% ali. O ponto B é o ponto 6 a 10. E o ponto C é o ponto a um determinado tempo, que eu não sei quem é, e 0. Não esqueça que todo ponto que pertence ao eixo horizontal, a ordenada é 0. Tá? Sistematicamente eu estou falando disso. Aí você fala, Drodo, beleza, até entendi tudo o que você fez. Claro que assim, eu estou me demorando um pouquinho mais, gente, porque eu estou explicando qual a configuração da questão. A resolução é muito simples. Toda vez que eu tenho 3 pontos, dos quais 2 são completos e 1 é incompleto, aí eu vou fazer o cálculo do coeficiente angular 2 vezes, já que é uma reta, né? Então eu posso fazer assim, ó.
o angular da reta que passa por BC, ou melhor, por AB, e vou fazer o cálculo da reta que passa por BC, tá? Bem, aí o que é que eu vou fazer com esses angulares? Obviamente que eu vou igualar. Aí você pode se perguntar, mas Adroaldo, por que você está igualando? É simples, a reta é a mesma. Eu só estou usando pontos diferentes para calcular o mesmo angular. E quando eu faço isso, o que é que eu estou construindo? Eu estou construindo a ideia de proporção. Eu vou igualar a duas razões, construindo a proporcionalidade. Ou seja, a função do primeiro grau, ela está adaptada a você construir proporções, a você utilizar regras de três, tá? Então, aplicando aqui ficaria assim, ó, mostrar para vocês, ó. Fazer um pouco mais devagar aqui, ó. Então seria o delta P sobre o delta T do primeiro e o delta P sobre o delta T do segundo, tá? Aqui é de A para B, tá? Não esquece, ó, de A para B. Aqui é de B para C. Tô fazendo bem devagarzinho para você depois dar uma analisada com calma na construção, tá? Eu super gosto de fazer as questões assim. Claro que eu estou fazendo aqui mais organizadinho para vocês verem, tá? Mas isso aqui, depois que você entende o processo, é muito simples, tá? Então, vamos lá. De A para B vai ser 30, que é a porcentagem de A, menos 10, que é a porcentagem de B. E agora, agora o mês, né? 1 de A, menos 6 no caso de B. Certo? Essa é a ideia. Bem, agora eu vou fazer de B para C, tá? De B para C ficaria 10 menos 10 menos 0, tá? 10 menos 0. Claro que aqui não tem chance do resultado final ser negativo, tá? É só para que a gente coloque isso, né? E aqui ficaria 0 menos 6. No caso, desculpe, T menos 6. Só que T menos 6 é o delta T, então eu vou deixar o delta T aqui, ó, pra gente, tá? Só pra gente... O que eu fiz foi calcular o angular duas vezes e agora eu tô igualando. Simplesmente isso. Então ficaria assim, ó, ficaria 30 menos 10, que no caso é 20. Tá? 1 menos 6, que é menos 5. Do outro lado, nós vamos ter 10 menos 0, que é 10. Tá? E aqui, ó, seria o ΔT, que é efetivamente o que você quer. Tá? 20 dividido por menos 5, isso vai ser menos 4. Aqui vai ficar 10 sobre ΔT. Tá? E, por fim, acho que aqui a gente conclui, né? O ΔT vai ser... Quem quiser se sentir mais confortável, tá? Pode pensar assim, ó, que esse resultado é sempre positivo, tá, gente? Nesse contexto temporal aqui, resultado positivo, tá? Então, quem quiser colocar o módulozinho, ó, sem problema, não tem problema nenhum. Do lado de cá, não vou nem mais colocar, porque já é positivo, tá? E aqui fica, vai ficar 10, tá? Esse menos 4, o módulo vai ficar 4, e ele vai passar dividindo, então vai ficar 10 dividido por 4. Se a gente dividir 10 por 4, isso vai ser 2,5. No caso, meses. 2,5 meses quer dizer 2 meses e meio, o que garante para a gente a alternativa letra A, certo? Então, assim, na prática, agora que eu fiz a explanação geral, na prática, como é que eu penso? Eu olho para o gráfico e vejo que é uma função do primeiro grau, ou seja, é uma reta. Eu conheço 3 pontos e 2 são conhecidos. O que é que eu faço? Calculo o coeficiente angular 2 vezes, usando pontos conhecidos dessa reta, e encontro a resposta. É assim, tá? A justificativa das coisas está na nossa resolução aí. Tudo bem? Veja aí se tem alguma dúvida. Beleza, obrigado, Rodrigão. Valeu, Taninha. Valeu, show de bola.
Entendido o porquê das coisas aí? Então, assim, 3 pontos de uma reta. 2 você conhece e 1 não completamente. Calcula o coeficiente angular 2 vezes, já foi. Beleza. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos fazer mais, tá? Qualquer coisa, sinaliza aí. Opa! Outra questão do Enem é de análise de gráfico. Análise de gráfico é uma coisa surreal de importante. Já falei isso com vocês. Vamos lá. Enem 2019. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água. Então, as aplicações das tarifas, dos valores, depende do consumo de água e será obtido. Aí, se você observar, ele dá aqui 3 faixas. Ó, faixa 1, consumo até 6 metros cúbicos, R$ 12 fixos. Então, se ele consumir até 6, ele só paga 12. Então, assim, ele consumiu 5, paga R$ 12. E se ele consumir 4, paga R$ 12, não importa. Até 6 é fixo. Então, perceba que de 0 até 6, você teria uma função constante. Uma função constante. Faixa 2, de 6 a 10 metros cúbicos, ele paga R$ 3 por metro cúbico que exceder 6. Ou seja, aquilo que passar do 6, ele vai pagar 3 metros cúbicos, tá? Pelo que excede. Então, tipo, o cara consumiu 7. Então, ele vai pagar R$ 12 até o 6. E por esse 1 metro cúbico a mais, eu falei 7, né? Por esse 1 metro cúbico a mais, ele vai pagar R$ 3. Então, não vai ser, no caso, 12, vai ser 12 mais 3, ou seja, vai ser 15. Então, a partir dos 6 metros cúbicos, você vai ver que a função vai começar a crescer, tá? E vai crescer de maneira com a variação constante, porque ele paga sempre R$ 3 por cada metro cúbico que exceder. Então, por exemplo, no caso, 8 metros cúbicos, ele vai pagar 12, e o que excede, no caso, são 2 metros cúbicos, para cada um deles, ele paga 3. Então, vai ser 3 mais 3, 6. Então, seria os 12 até 6 metros cúbicos, mais 6, ou seja, R$ 18. Tá? E a faixa 3 é a mesma ideia sobre o que excede 10 metros cúbicos, ele paga o quê? Ele paga R$ 6, tá? Então, sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos. Galera, então, vamos fazer o seguinte, eu não vou nem analisar o gráfico, mas você poderia até analisar, tá? Vou fazer assim, ó. Eu vou dizer que aqui, essa aqui vai ser a faixa de análise, tá? De 0 até 15, tá? Aqui eu vou estar trabalhando com o volume, metro cúbico, tá? Então, o gráfico vai variar aqui. Aqui vai ser o preço. E tudo que eu construir, olha que legal. Deixa eu fazer assim que eu acho que vai ficar bem legal para vocês entenderem, ó. O gráfico vai ter que estar aqui, ó. Porque o consumo é até 15 metros cúbicos. Então, eu vou ter que construir o gráfico aqui. Tá? Eu posso julgar o gráfico, tá? Tem pistas aí no gráfico, você pode julgar rapidamente. Mas a gente pode fazer assim, ó. Aqui seria até, ó, seria até 6 metros cúbicos. E aqui ele vai pagar R$ 12. Então, até 6 metros cúbicos ele paga R$ 12. De 6 a 10, vamos colocar 10 aqui, ó. De 6 a 10, ele tem também um crescimento, ó. Ele tem um crescimento.
tá? No caso aqui, se ele consumir 10 metros cúbicos, ele vai pagar 10, né? No caso é 6 mais 4. Por esse 6, ele vai pagar 12. Por esse 4, vai ser 4 vezes 3, vai pagar mais 12. Então, aqui seria R$ 24, tá? Então, se ele consumir 10 metros cúbicos, ele vai pagar R$ 24, tá? Só que depois disso, ele diz que a tarifa vai para R$ 6, ou seja, o crescimento vai ser maior. Ó, o crescimento vai ser maior. E aí é interessante que você entenda que eu tenho as 3 faixas aqui, né? Faixa 1, faixa 2 e aqui, ó, a faixa 3, tá? Então, o gráfico deve ser algo nesse sentido. Aí você fala, Adroaldo, a letra C aqui, ó, a letra C é impossível, né? Impossível, gente. Por que é impossível? Porque ele tem 2 momentos que o preço é o mesmo, e é um absurdo isso. Não vai acontecer isso, tá? Na letra E é também possível, porque ele diz que de 0 até 6 teve crescimento, e não teve, o preço é o mesmo, então isso aqui também não pode acontecer, tá? Na letra D, observe que teve uma parte que foi constante, que foi de 0 a 6, beleza, mas depois ele cresceu de maneira uniforme, e não foi assim. Se teve 2 crescimentos, se teve 2 mudanças no preço, teve 2 faixas, mais 2 faixas, e o crescimento não é o mesmo, então isso daqui também não pode ser. Então você fica entre a letra A e a letra B. O gráfico que mais se parece é exatamente o da letra A, tá? Aí você fala, Droldo, por quê? Você tem a convicção de que é a letra A. Pelo seguinte, ó, se você traçar essa reta aqui, aqui tem um ângulo, ó, tem um ângulo de inclinação. E se você traçar essa aqui, você tem outro ângulo. Só que no desenho você está vendo que o primeiro ângulo, que eu estou marcando aqui com o número 1, ele é maior do que o segundo. Aí você fala, isso não pode acontecer? Claro que não. Se o preço de crescimento associado ao crescimento foi maior na faixa 3, então o ângulo de inclinação na faixa 3, que corresponde ao ângulo 2, tem que ser maior quando comparado com o ângulo da faixa 2, que no caso aí é o ângulo 1. Então, sem sombra de dúvidas, é a letra A. Se você quiser testar, ó, esse ângulo daqui, ele tem que ser maior do que esse aqui. E visualmente a gente consegue perceber que é. Tá ok? Então, uma boa maneira é você analisando o gráfico. Nesse caso, eu tive a oportunidade de construir o gráfico aí. Na hora da prova, pelo amor de Deus, nada de fazer essa construção, viu, gente? É só porque a gente está tendo a oportunidade de estar estudando e estar discutindo isso aqui. Beleza? Tranquilidade? E aí? Certinho? Deixa eu passar um exercício para vocês. Eu quero saber qual é o valor pago. Deixa eu ver, Rodrigão botou aqui. Olhei rapidamente. A letra E. Não atentei. Beleza, beleza. Massa, Rodrigão. Que bom que você percebeu. Eu queria saber de vocês qual é o preço pago por 15 metros cúbicos. Faz a conta aí para me dizer, ó. Qual é o preço? Deixa eu ver se você entendeu. Por 15 metros cúbicos. Ou seja, eu estou te perguntando aqui, ó. Olhe para o gráfico que eu fiz. Quem é você? Vai lá. 1 minuto. Vai colocando aí no chat, viu?
E aí, quanto dá o preço por 15 metros cúbicos? Coloca no chat, bora. Opa, Priscila já colocou aqui. Pera aí, Pri, que eu dou uma corrigida, tá? Deixa o pessoal ir colocando aqui. 54 também. Olha. Vamos ver se vocês visualizaram o cálculo, né? Por enquanto tá dando igual aí. Yuri, cadê você? Coloca aí, né? Rodrigão, coloca aí. Tânia, tá faltando você. Bora, bora, bora. Por enquanto, só Pri e Ana Paula. Vai, coloca aí. Dalva, você também coloca aí, viu? Faz as continhas aí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, vamos corrigir. Galera, só você quebrar por partes, ó. Esse 15, ó, de 0 a 6, faixa 1, tá? Ele vai pagar R$ 12, tá? De 6 a 10, você tem 4 metros cúbicos, tá? Eu posso até botar aqui, ó. Até 6 a 4 metros cúbicos, tá? Aqui, 4 metros cúbicos, você vai fazer 4 vezes 3, porque cada metro cúbico que excede, né? Ele paga R$ 4, no caso, desculpe, R$ 3. Mas veja que até aqui você já tem 10, ó, 6 mais 4, 10, está faltando 5. Tá? Então, assim, de 10 a 15, os 5 metros cúbicos aqui que está excedendo, cada um deles você vai pagar 6. Tá? E aí você vai fazer a conta, ó. 12 mais 12 mais 5 vezes 6, 30. O que seria o quê? R$ 54. Quem colocou 54, top. Que bom que vocês entenderam. Certo? Certinho. Rodrigão achou superior a 54. Mas já entendeu aí? Já entenderam? Tudo bem? Posso passar? É porque é sempre sobre o que ultrapassa a faixa que ele estabelece. Tá? Mas é isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguindo. Vamos fazer mais questão, tá? Tem mais discussões. Ó, eu quero fazer uma última situação. Quero dar uma dica para vocês. Eu acho que essa aqui, pronto. Essa aqui foi do Enem também. Mas fica ligado nisso que eu vou falar, tá? Enem 2019. Ele diz assim: um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até um certo nível e medir o nível de água conforme ilustrado na figura seguinte. Entenda, a figura seguinte é essa daqui. Opa. Certo? Então, assim, pense que você tem uma quantidade de águas, aí você foi jogando bolinhas ali dentro, e aí, obviamente, que o líquido está sendo deslocado, tá? E quando ele se desloca dentro de um copo formato cilíndrico, a sua altura também está variando, a altura do líquido presente na água. Isso, obviamente, que está associado ao número de bolinhas. Quanto mais bolinhas, maior será o quê? O nível, tá certo? Como resultado do experimento, conclui-se que o nível de água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. Acabei de falar, né, no caso. O quadro a seguir mostra alguns resultados desse experimento. O quadro, entenda, é esse daqui. Qual a expressão algébrica que permite calcular o nível de água Y em função do número de bolinhas? Gente, a questão ela é muito simples, só que eu queria dar uma dica para vocês, tá? É o seguinte, se nós... Olha o que eu vou fazer aqui.
Se nós deslocarmos, exemplo, isso aqui. Aí eu queria que vocês observassem que existe uma regularidade no número de bolinhas, né? Se vocês observarem, está crescendo de 5 em 5. Ou, isso se você olhar de cima para baixo. Se você olhar de baixo para cima, está diminuindo de 5 em 5. Então, 15, se você vier aqui, ó, coloca aqui, ó, menos 5, vai dar 10. 10 menos 5, vai dar 5. Então, se você continuar, 5 menos 5 vai dar exatamente o quê? Vai dar exatamente 0. Certo? Então, é fácil perceber isso. E do outro lado, tá? Do outro lado, observe que está acontecendo a mesma coisa, só que no caso, o que está diminuindo aqui é a altura, né? Então, se você subtrair 7,05 por 6,70, você vai encontrar aqui menos 0,35, tá? Você vai encontrar 0,35. E se você fizer isso aqui de novo, você vai encontrar menos 0,35 novamente. Então, se você continuar, menos 0,35. Então, se você fizer 6,35 menos 0,35, isso daqui vai dar 6, tá? Aí você fala, e como saber isso é importante? Galera, é muito simples, ó. A função y, que no caso é o nível de bolinhas, vai ser ax mais b. E esse b, ó, ele é exatamente quando o x é igual a 0. Lembra que o coeficiente linear é onde o x é 0? Então, se você observar a primeira linha que nós obtemos, ó, o x é 0 ali. Então, o y é 6. Se o b é 6, só tem uma alternativa para isso, ó, que é a alternativa letra E. Sacou? Então, se você percebesse, era uma boa maneira de você encontrar, tá? Aí você fala, Drodo, beleza, entendi seu raciocínio. Talvez eu não tivesse isso na prova, mas assim, relaxem, tá? E como é que eu faço para achar o A? Bem, o A, ele não é exatamente o delta Y sobre o delta X. Eu não sei se vocês observaram, mas o delta Y é o 0,35, né? Tá? O Y é 0,35. No caso negativo, né? Tá? E o delta X, no caso, é sempre o menos 5. Então, era só, na verdade, dividir, tá? Menos dividido por menos é mais, tá? E aqui vai dar 0,07, tá? Seria 0,35 por 5, 0,07. O que confirma que realmente tem que ser 0,07, o que realmente tem que ser a letra E. Tá bom? Então, uma boa saída. Uma outra saída interessante é o fato de você substituir valores, né? Só que aí você ia pegar o 5 e ia substituir em alguns aqui, aí você ia perceber que ia servir para uns e não ia servir para outros. Aí você descarta aquela que não serve. Aí você vai para outro ponto, tá? Porque aqui são pontos. Enfim, fica à vontade com relação a isso. Uma questão bem interessante. Dá para responder bem rápido com esse raciocínio. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu acabei não considerando o intervalo entre 6 e 10. Entendi, Rodrigão. Beleza. Tranquilo, então. Vamos dar um intervalinho, tá? Daqui a 10 minutinhos a gente volta com mais resoluções, tá bom? E aplicações, né, daquilo que a gente está estudando. Beijo no coração e até mais. Fui.